Eu sou Stacy, tenho 31 anos e, até recentemente, fui casada com Jason por 5 anos. Minha sogra, Vivian, nunca achou que eu fosse boa o suficiente para seu precioso filho. Hoje à noite, no Luciel, um restaurante chique, Vivian me presenteou com os papéis do divórcio como presente de aniversário. Todos assistiram enquanto Jason registrava minha reação, seus sorrisos antecipando meu colapso. Em vez disso, assinei imediatamente, agradeci e saí de cabeça erguida. Eles não tinham ideia do que eu já havia iniciado. Se você está assistindo e já lidou com sogros tóxicos, deixe um comentário abaixo, curta e inscreva-se para saber como virei o jogo de maneiras que eles nunca imaginaram. Cresci em um lar acolhedor de classe média no subúrbio de Minnesota. Meus pais trabalharam duro para sustentar a mim e a minha irmã mais nova. Meu pai era professor de matemática no ensino médio e minha mãe administrava uma pequena livraria local. Eles nos ensinaram o valor da educação, do trabalho árduo e da integridade. Ao contrário de alguns dos meus amigos, que tiveram a faculdade totalmente financiada pelos pais, trabalhei em empregos de meio período durante a graduação, mantendo uma bolsa de estudos. Depois de me formar em marketing, consegui um cargo de nível básico em uma empresa respeitada em Chicago. Foi aí que minha carreira decolou. Em 3 anos, conquistei 2 promoções graças à minha dedicação e ideias inovadoras para campanhas. Minha vida profissional parecia estar no caminho certo, mas minha vida pessoal consistia principalmente em relacionamentos breves que fracassaram devido à minha agenda de trabalho, até o Jason. Nós nos conhecemos no casamento da minha colega de faculdade, Olivia. Jason era o padrinho, primo do noivo. Ele chamou minha atenção imediatamente com seu sorriso confiante e olhos castanhos afetuosos. Durante a recepção, ele se aproximou de mim no bar e puxou conversa. A química foi instantânea e intensa. Ele era charmoso, atencioso e parecia genuinamente interessado no meu trabalho e nas minhas ambições. Uma mulher linda, inteligente e determinada, disse ele, erguendo o copo para brindar. Essa é uma combinação rara. Jason vinha de família rica. Sua família era proprietária da Lambert Industries, uma empresa de manufatura fundada por seu avô e que se expandiu significativamente sob a liderança de seu pai, Thomas. Jason trabalhava como vice-presidente de desenvolvimento de negócios, cargo que lhe proporcionava um estilo de vida luxuoso. Ele tinha um MBA da Wharton e a elegância de alguém que cresceu com privilégios, mas sem a arrogância que costuma associar à riqueza. Nosso namoro foi um turbilhão. Escapadas de fim de semana para a região vinícola, entrega surpresa de flores no meu escritório e longas conversas sobre nossos sonhos para o futuro. 6 meses depois, ele me pediu em casamento durante um jantar em um cruzeiro privativo no Lago Michigan. Eu aceitei sem hesitar, acreditando ter encontrado meu parceiro para a vida. O primeiro sinal de alerta surgiu quando conheci a mãe dele, Vivian Lambert. Ela estava impecavelmente vestida com roupas de grife, o cabelo loiro perfeitamente penteado, sem um fio fora do lugar. Seu sorriso nunca alcançava seus olhos enquanto me avaliava. Então, você trabalha com publicidade, é? Perguntou ela, fazendo minha carreira parecer um hobby. Marketing, na verdade, corrigi gentilmente. Sou gerente sênior de marca da PEC Strategies. Que pitoresco, respondeu ela com um sorriso forçado. Eu sempre disse ao Jason que ele deveria se casar com alguém que pudesse se concentrar em criar um lar adequado. Carreiras podem ser tão distrativas para uma esposa jovem. Jason apertou minha mão por baixo da mesa, mas não disse nada que contradissesse a mãe. Ignorei o nó que se formava no meu estômago, dizendo a mim mesma que ela só precisava de um tempo para me conhecer melhor. O planejamento do casamento virou um campo de batalha. Vivian tinha opiniões sobre tudo, desde o local até as cores dos guardanapos. Quando escolhi um vestido elegante e moderno, ela me trouxe recortes de catálogos de vestidos de baile tradicionais mais adequados para uma noiva Lambert. Quando sugeri incorporar algumas das tradições polonesas da minha família à cerimônia, ela as descartou como pitorescas, mas desnecessárias. Jason bancou o pacificador, frequentemente apoiando a mãe para manter a paz, enquanto me prometia em particular que as coisas melhorariam depois do casamento. Seu pai, Thomas, permaneceu em silêncio, deixando Vivian em todos os assuntos sociais enquanto se concentrava nos negócios. Minha mãe tem boas intenções, dizia Jason após sessões de planejamento particularmente tensas. Ela só quer que tudo seja perfeito. Quando nos casarmos, ela vai se afastar, eu prometo.
Apesar das tensões, eu me apegava à esperança. Eu amava Jason e acreditava em nosso futuro juntos. O casamento foi lindo, ainda que extravagante demais para o meu gosto. Vivian conseguiu o que queria na maioria dos detalhes, mas eu me concentrei no que importava. Jason e eu estávamos começando nossa vida juntos. Os 2 primeiros anos de casamento tiveram seus altos e baixos. Compramos uma linda casa de arenito marrom em Lincoln Park, que trabalhei duro para transformar em nossa casa. Jason viajava com frequência a negócios, mas quando estava em casa, gostávamos de explorar os restaurantes de Chicago, assistir a peças de teatro e oferecer pequenos jantares para amigos. Vivian nos visitava com frequência, geralmente sem avisar. Ela inspecionava nossa casa, passando o dedo pelas superfícies, verificando se havia poeira, reorganizando meus itens decorativos cuidadosamente selecionados e fazendo comentários sutis sobre minha limpeza ou culinária. Jason cresceu com refeições preparadas profissionalmente, ela me lembrava. Ele está acostumado a um certo padrão. Fiz inúmeros esforços para conquistar sua aprovação. Pesquisei e preparei refeições elaboradas quando ela me visitava. Entrei para o comitê de caridade que ela presidia na Fundação de Artes de Chicago. Cheguei a fazer cursos de atualização de etiqueta, na esperança de eliminar qualquer motivo para críticas. Jason prometeu repetidamente estabelecer limites com a mãe. Vou conversar com ela, dizia após cada incidente, mas a conversa nunca parecia acontecer. Ou, se acontecia, nada mudava. Mesmo assim, eu continuava esperançosa. Acreditava que, com o tempo e esforço constante, Vivian me aceitaria como parte da família. Achava que, quando tivéssemos filhos, as coisas melhorariam naturalmente. Imaginava Vivian como uma avó carinhosa, seu gelo derretendo na presença dos netos. Eu estava errada. Muito errada. A verdadeira virada aconteceu quando Jason recebeu uma promoção significativa, 3 anos depois de casados. Como novo diretor de estratégia da Lambert Industries, suas responsabilidades se expandiram para incluir parcerias internacionais, o que o obrigou a viajar com ainda mais frequência. Às vezes, ele ficava fora por 2 ou 3 semanas seguidas, me deixando sozinha em nossa grande casa, ou melhor, não sozinha. Vivia e encarava suas ausências como um convite para aumentar sua presença em nossas vidas. Ela começou a aparecer sem avisar várias vezes por semana, muitas vezes entrando com a chave que Jason lhe dera para emergências. Eu voltava do trabalho e a encontrava na cozinha, inspecionando o conteúdo da geladeira ou reorganizando a despensa. Stacy, querida, disse ela certa noite, quando cheguei em casa e a encontrei arrumando flores na sala de estar, notei que suas almofadas estavam com uma aparência meio desgastada, então tomei a liberdade de encomendar novas. O azul que você escolheu simplesmente não combinava com a cor da parede. As almofadas novas, num tom de creme que eu achava impraticável, já tinham substituído as minhas. Minhas almofadas azuis, cuidadosamente selecionadas, não estavam à vista. Quando perguntei sobre elas, Vivian acenou com desdém. Eu as doei para uma loja de caridade. Elas realmente não estavam à altura. Essas intrusões iam além da decoração. Vivian começou a comentar sobre minha aparência, sugerindo que meu guarda-roupa era muito voltado para a carreira e pouco feminino. Ela questionou por que eu continuava trabalhando tantas horas quando a Jason pode mais do que sustentar vocês dois, insinuando que minha carreira era desnecessária e talvez até egoísta. Os piores incidentes envolviam comida. Vivian tinha opiniões sobre tudo que eu cozinhava, encontrando defeitos até mesmo nos meus pratos de maior sucesso. Quando preparei um bife Wellington para um jantar com os colegas de Jason, gastando horas para deixá-lo perfeito, Vivian deu uma mordida e disse: "Está um pouco passado, querida, e a massa está encharcada. Talvez você devesse ter praticado antes." À medida que a noite avançava, ela regalava a mesa com histórias da infância de Jason, mencionando incisivamente como sua ex-namorada, Nicole, era uma cozinheira talentosa. Ela estudou em Paris, sabia, acrescentou Vivian, olhando diretamente para mim. Mais tarde naquela noite, confrontei Jason sobre o comportamento de sua mãe. Ela me humilhou na frente dos seus colegas, eu disse, lutando contra as lágrimas. E por que ela ainda tem a chave da nossa casa? Precisamos de limites, Jason. Ele suspirou, afrouxando a gravata. Você está exagerando de novo, Stacy. Mamãe só estava tentando ajudar com o jantar. Ela tem padrões elevados, só isso.
E é claro que ela tem uma chave. Ela é da família. Mas o que ela disse sobre a Nicole? Isso foi só conversa, interrompeu ele. Você está sendo sensível demais. A mamãe te ama do jeito dela. Esse padrão se repetia com frequência cada vez maior. Quando decorei o quarto de hóspedes, Vivian o redesenhou durante uma das viagens do Jason. Quando mencionei que estávamos pensando em ter filhos, Vivian questionou se eu era madura o suficiente para a maternidade e sugeriu que esperássemos até que a carreira do Jason se estabilizasse, o que não fazia sentido dado o sucesso dele. O isolamento aumentou quando Vivian começou a organizar jantares em família, para os quais Jason era sempre convidado, mas o convite para mim vinha como uma reflexão tardia ou nem sequer chegava. Em uma reunião de fim de ano, ouvi Vivian conversando com a irmã. Claro, ela não é o que esperávamos para o Jason, Vivian dizia, mas ele parece apegado por enquanto. Tenho certeza de que ele vai se dar conta eventualmente. O acordo pré-nupcial protegerá os bens da família, graças a Deus. Eu sabia do acordo pré-nupcial, é claro. Assinei-o de bom grado, não querendo o dinheiro do Jason. Mas ouvir Vivian discutindo o assunto com tanta frieza me fez perceber que ela nunca tinha visto nosso casamento como algo permanente. As coisas pioraram quando descobri que Vivian estava revisando nossos registros financeiros. Jason e eu tínhamos contas conjuntas e, um dia, usando o laptop dele, encontrei planilhas detalhando nossos gastos, com certos itens destacados, principalmente compras que eu havia feito, mesmo as razoáveis, como um casaco de inverno novo ou um traje formal para o trabalho. Quando confrontei Jason, sua resposta me arrepiou. Mamãe só está me ajudando a controlar nossas finanças. Ela sempre foi boa em administrar dinheiro. Mas essas são nossas finanças pessoais, Jason. Nosso casamento. Ela não tem esse direito. Não seja dramática, Stacy. Ela está zelando pelos nossos interesses. Naquele momento, percebi a extensão do problema. Jason jamais priorizaria nosso casamento em detrimento da influência da mãe. Os limites que eu esperava jamais se concretizariam. O homem que eu pensava que seria meu parceiro era, na realidade, ainda muito filho da mãe dele. Naquela noite, sozinha na cama enquanto Jason dormia no quarto de hóspedes, alegando que precisava de um pouco de distância da minha negatividade, senti a primeira rachadura real no meu coração. A esperança que eu alimentava de que as coisas melhorariam começou a murchar. Eu me perguntava se havia cometido um erro terrível ao me amarrar a uma família que nunca me aceitaria de verdade. Mas mesmo assim, eu não estava pronta para desistir. Eu ainda amava Jason. Eu ainda acreditava que poderíamos resolver nossos problemas se ele apenas percebesse como o comportamento da mãe dele estava afetando nosso casamento. Eu ainda não entendia que o problema era muito mais profundo do que a interferência de Vivian. Eu ainda não via que o próprio Jason era a verdadeira decepção. A situação piorou ainda mais quando descobri que Vivian vinha sistematicamente poluindo minha reputação em nosso círculo social. Em um evento beneficente, ouvi Diane, que eu considerava uma amiga, dizer a outra mulher que ouvirá falar que eu era emocionalmente instável e lutava contra as exigências de ser uma Lambert. A fonte dessa informação era, sem dúvida, Vivian. Confrontar Diane diretamente levou a uma confissão desconfortável. Vivian vinha organizando almoços para mulheres, nos quais expressava preocupações com minha saúde mental e sugeria que as amigas me vigiassem. Ela efetivamente me isolou das conexões sociais que eu vinha construindo desde que me mudei para Chicago. Enquanto isso, Jason começou a passar mais tempo com a família sem mim. Brunch de domingo, partidas de golfe e até viagens de fim de semana para a casa deles no lago em Michigan tornaram-se eventos regulares. Quando eu pedia para participar, sempre havia uma desculpa pela qual seria melhor ficar em casa. É só conversa de negócios, Stacy. Você ficaria entediada, ou a mamãe está de mau humor, deixe que eu cuide dela sozinha desta vez. Nosso 5º aniversário de casamento deveria ter sido uma comemoração. Eu tinha planejado um fim de semana surpresa em Nova York com ingressos para um espetáculo da Broadway que Jason tinha mencionado que queria ver. 2 dias antes de partirmos, Jason cancelou. Mamãe está tendo uma crise com a festa de gala da fundação, explicou ele, sem me olhar nos olhos. Ela precisa da minha ajuda com os doadores. Vamos comemorar quando eu voltar, prometo. Passei nosso aniversário sozinha, assistindo ao espetáculo da Broadway, com um assento vazio ao meu lado pelo qual eu havia pago centenas de dólares.
Jason enviou flores para o nosso quarto de hotel com um cartão que dizia: "Desculpe, vamos compensar você." O cartão estava assinado com a letra de Vivien. Ele nem se deu ao trabalho de providenciar o gesto ele mesmo. Quando ele voltou, não houve menção de compensar o aniversário perdido. Em vez disso, ele levantou uma nova preocupação. "Mamãe acha que você poderia se beneficiar de conversar com alguém", disse-lhe cuidadosamente durante o jantar. "Um terapeuta?" Ela conhece alguém muito discreto, especialista em problemas de adaptação. "Problemas de adaptação?", repeti, largando o garfo. "Sabe, se adaptar ao estilo de vida Lambert. Mamãe acha que você parece infeliz." A sugestão de que eu precisava de terapia porque não estava me adaptando direito à interferência constante de Vivien foi um insulto final. "A única coisa que me deixa infeliz é a intromissão constante da sua mãe e sua recusa em enfrentá-la", eu disse baixinho. O rosto de Jason endureceu. "É exatamente isso que a mamãe quer dizer. Você sempre a culpa por tudo. Talvez se você se esforçasse mais para se encaixar em vez de lutar contra ela o tempo todo." Mais tarde naquela semana, cheguei em casa mais cedo do trabalho com enxaqueca e encontrei Jason e Vivien na nossa sala de estar, conversando em voz baixa. Parei no corredor, fora de vista. "Ela está ficando mais difícil", Vivien dizia. "Estou preocupada com a estabilidade dela, Jason. Lembra como ela gritou com a governanta mês passado?" Eu nunca tinha gritado com a nossa governanta. Na verdade, eu tinha dado a ela um bônus depois que ela trabalhou até tarde para ajudar a preparar um jantar. "Eu sei, mãe", respondeu Jason. "Estou de olho na situação. O acordo pré-nupcial está garantido, se for o caso." "Talvez tenha que estar", disse Vivien. "Eu nunca quis dizer isso, mas sempre achei que ela se casou com você pelo nome e pela fortuna dos Lambert. A origem dela é tão comum." Naquela noite, examinei nossos documentos financeiros e descobri algo perturbador. Jason vinha restringindo gradualmente meu acesso aos nossos fundos conjuntos. Grandes transferências haviam sido feitas para contas exclusivamente em seu nome. Ao verificar nossa carteira de investimentos, descobri que meu nome havia sido removido como beneficiário em várias contas. Minha carreira estava prosperando, apesar da turbulência pessoal. Fui promovido a diretor de marketing, supervisionando campanhas de grandes marcas nacionais. Meu salário havia aumentado significativamente, algo que parecia deixar Jason e Vivien desconfortáveis. "Você realmente precisa trabalhar tantas horas agora?", perguntou Jason após minha promoção. "Temos dinheiro mais do que suficiente." "Trabalho porque amo meu trabalho", respondi. "Minha carreira é importante para mim." Vivien foi mais direta durante uma de suas visitas não solicitadas. "A ambição de uma esposa pode ser tão pouco atraente para um marido", comentou. "Os homens precisam se sentir como provedores. Seu sucesso pode estar castrando o pobre Jason." Mais tarde, descobri que Vivien vinha plantando sementes de dúvidas sobre minhas intenções. "Ela está progredindo tão rápido", disse a Jason. "Talvez esteja usando o nome Lambert para subir na hierarquia corporativa, ou pior, talvez esteja se preparando para a independência, construindo seu próprio patrimônio em caso de divórcio." A ironia era que eu nunca tinha pensado em divórcio até encontrar as mensagens de texto. Jason tinha deixado o celular em cima da bancada enquanto tomava banho, e uma notificação apareceu de alguém chamada Nicole B., a mesma Nicole que havia estudado culinária em Paris. Contra meu bom senso, dei uma olhada. As mensagens eram íntimas e constantes, referindo-se aos seus fins de semana especiais e como Nicole mal podia esperar para vê-lo novamente. Havia menções de um futuro juntos assim que Jason resolvesse a situação em casa. Quando confrontado, Jason negou tudo a princípio, depois se transformou em raiva. "Você invadiu minha privacidade", gritou. Esse é exatamente o tipo de comportamento instável com o qual minha mãe tem se preocupado. Pela manhã, ele fez as malas e se mudou para a casa dos pais, alegando que precisava de espaço para pensar no nosso futuro. Ele me deixou sozinho em casa, cercado pela vida que havíamos construído, que agora parecia uma fachada elaborada. A depressão se abateu sobre mim como um cobertor pesado. Eu lutava para me concentrar no trabalho. Perdi peso e meu apetite desapareceu. Amigos tentaram me ajudar, mas eu me retraí, envergonhada e confusa sobre como minha vida havia se desfeito tão completamente.
Nos meus momentos mais sombrios, eu me perguntava se Vivian estava certa o tempo todo. Talvez eu não fosse boa o suficiente para a família Lambert. Talvez eu fosse o problema. Seria necessária uma humilhação pública devastadora para que eu finalmente enxergasse a verdade. Após 3 semanas de separação, Jason voltou para casa com rosas e pedidos de desculpas. Ele alegou que as mensagens com Nicole não eram nada sérias e que ele havia encerrado o que quer que estivesse acontecendo entre eles. Sinto sua falta, disse ele, com o olhar transparecendo o que parecia ser remorso genuíno. Nós podemos consertar isso, Stacy. Eu sei que podemos. Eu queria acreditar nele. Apesar de tudo, eu ainda amava o homem que eu pensava que ele era ou poderia ser. Concordei em tentar novamente, estabelecendo expectativas claras sobre limites com a mãe dele e transparência no futuro. Por algumas semanas, as coisas pareceram melhores. Jason estava atento e presente. As visitas de Vivian diminuíram. Participamos de 2 sessões de terapia, embora a terapeuta parecesse estranhamente focada na minha aceitação da dinâmica familiar, em vez de abordar os problemas reais do nosso casamento. Então veio a descoberta devastadora que destruiu qualquer ilusão restante. Fui sacar dinheiro para um presente para o bebê da minha irmã e encontrei nossa conta corrente conjunta vazia. Quando verifiquei nossa conta poupança, ela também havia sido esvaziada, restando apenas $100. Nossas contas de investimento mostravam saques massivos. Em pânico, liguei para Jason, que estava viajando a negócios. Sua resposta foi fria e preparada, como se estivesse esperando minha ligação. Transferi nossos bens temporariamente, disse-lhe sem emoção. Mamãe sugeriu que seria prudente, dado seu estado emocional. Discutiremos a reestruturação de nossas finanças quando eu voltar. Você esvaziou nossas contas sem me avisar. Isso é abuso financeiro, Jason. Não seja dramático, respondeu ele. O dinheiro está seguro. Mamãe e eu estamos apenas protegendo o que é nosso por direito até você demonstrar mais estabilidade. A palavra nosso pairou no ar, não a nosso se referindo a mim e Jason, mas a Jason e Vivian. Naquele momento, finalmente entendi que nunca tinha sido uma verdadeira parceira no meu casamento. Sempre fui uma estranha, tolerada, mas nunca aceita. Naquela noite, entrei em contato com uma amiga advogada para pedir uma recomendação e me encontrei secretamente com Patricia Goldman, uma das principais advogadas de divórcio de Chicago. Ela ouviu minha história com crescente preocupação. O que você está descrevendo é abuso financeiro e gaslighting, disse ela sem rodeios, e, infelizmente, é bastante comum em famílias ricas que tentam proteger seus bens daqueles que percebem como estranhos. Ela me aconselhou a reunir toda a documentação possível sem alertar Jason ou sua família e a me preparar para uma batalha difícil. Os Lamberts têm recursos e contatos, alertou. Eles não vão facilitar isso. Nas semanas seguintes, descobri que Jason estava monitorando meus e-mails e rastreando minha localização pelo celular. Câmeras escondidas haviam sido instaladas em nosso escritório e quarto, disfarçadas de rádio-relógios. Quando as encontrei, deixei-as no lugar. Agora ciente de que estava sendo vigiado, comecei a planejar minha estratégia de fuga cuidadosa e secretamente. Abri uma nova conta de e-mail no computador de uma biblioteca. Comprei um celular pré-pago. Copiei todos os registros financeiros que consegui acessar e os armazenei em uma conta segura na nuvem. Então chegou meu aniversário de 31 anos. Jason sugeriu que celebrássemos com um jantar no Luciel, o restaurante mais exclusivo de Chicago. Estranhamente, ele insistiu que seus pais se juntassem a nós, junto com seu irmão Ryan e sua cunhada Catherine. Eu estava desconfiada, mas concordei, sem querer me exibir. O restaurante era tudo o que sua reputação prometia: lustres de cristal, toalhas de mesa de linho branco, garçons se movendo silenciosamente entre as mesas. Estávamos sentados em uma mesa de destaque no centro do salão principal. Vivian chegou usando diamantes que poderiam ter pago uma hipoteca, enquanto Thomas parecia desconfortável em seu terno sob medida. A primeira parte da noite transcorreu com gentilezas superficiais. Vinho caro fluía livremente. Jason parecia nervoso, checando o celular com frequência e trocando olhares com a mãe. Quando a sobremesa chegou, um garçom trouxe um pequeno bolo com uma única vela, cantando uma versão desconfortável de Parabéns a você. Enquanto eu me preparava para apagar a vela, Vivian pigarreou. Antes de continuarmos a comemoração,
temos um presente especial para Stacy, anunciou ela, sua voz ecoando por todo o restaurante. Cabeças se voltaram para as mesas próximas. De sua bolsa de grife, ela tirou um envelope grosso e o deslizou sobre a mesa para mim. De todos nós, disse ela com um sorriso que não alcançava seus olhos. Achamos que estava na hora. Abriu o envelope lentamente, já desconfiando do que poderia encontrar. Dentro havia um conjunto de papéis de divórcio, já assinados por Jason. Os termos eram brutais: sem pensão alimentícia, sem direito a quaisquer bens de Lambert e uma ordem de silêncio me impedindo de falar sobre a família em público. Levantei os olhos e vi Jason segurando o celular, gravando minha reação. Ryan e Catherine observavam com sorrisos mal disfarçados. Thomas olhou para o prato, sem querer me olhar nos olhos. Vários clientes nas mesas próximas me encaravam abertamente, agora testemunhando minha humilhação. Achamos que um ambiente público incentivaria a civilidade, explicou Vivien suavemente. Os Lamberts têm uma reputação a zelar. O restaurante pareceu ficar em silêncio enquanto todos aguardavam minha resposta. Eu sentia o peso de dezenas de olhares sobre mim, antecipando lágrimas, uma cena, algo para fofocar mais tarde. Em vez disso, peguei uma caneta da bolsa, assinei os papéis com mão firme e os devolvi para Vivien. Obrigada por facilitar isso, disse calmamente. Eu queria sair desta família tóxica mais tempo do que você imagina. Levantei-me, coloquei meu guardanapo na mesa e acrescentei: Jason, espero que Nicole goste de ser o próximo projeto para sua mãe. Vivien, você conseguiu acabar com o nosso casamento. Parabéns. A vitória é sua. Com isso, saí do Luciel de cabeça erguida, sentindo os olhares dos outros clientes me queimarem. Só quando cheguei à segurança de um táxi é que me permiti sorrir. Eles não tinham ideia do que eu já tinha posto em prática. Nenhuma ideia. Minha preparação havia começado 3 meses antes, quando descobri uma discrepância em alguns documentos financeiros que Jason havia deixado abertos descuidadamente em seu laptop. Os números não batiam, sugerindo que os fundos estavam sendo movimentados por canais que pareciam projetados para ocultar suas origens e destinos. Inicialmente, pensei que Jason pudesse estar escondendo dinheiro de mim em preparação para o divórcio. Mas, ao investigar discretamente mais a fundo, comecei a suspeitar de algo mais sério. As transações envolviam a Fundação Lambert, a organização beneficente da família, e várias contas offshore. Eu precisava de ajuda profissional. Por meio de um colega de confiança, cujo irmão trabalhava com investigação financeira, fui apresentado a Frank Donovan, um investigador particular especializado em crimes de colarinho branco. Eu pagava seus honorários com uma conta poupança pessoal que eu mantinha desde antes do meu casamento, sobre a qual Jason nada sabia. Famílias ricas muitas vezes se acham intocáveis, Frank me disse durante nosso primeiro encontro em um café longe dos meus lugares habituais. Elas se tornam desleixadas, presumindo que seu dinheiro e suas conexões as protegerão. A investigação de Frank revelou padrões perturbadores. A Fundação Lambert estava sendo usada para canalizar dinheiro por meio de projetos de caridade falsos. Impostos estavam sendo sonegados em larga escala. Fundos corporativos estavam sendo desviados para contas pessoais. E Jason estava profundamente envolvido, com sua assinatura aparecendo em vários documentos questionáveis. Mas a investigação revelou algo mais, evidências inesperadas das infidelidades de Jason, não apenas com Nicole, mas com outras 3 mulheres nos últimos 2 anos. Frank forneceu fotografias, recibos de hotel e extratos de cartão de crédito mostrando presentes comprados para essas mulheres usando contas da empresa disfarçadas de despesas comerciais. Seu marido tem estado bastante ocupado, observou Frank secamente enquanto me mostrava as evidências, e bastante descuidado. Senti-me estranhamente calma ao rever as provas da traição de Jason. Talvez eu já tivesse me distanciado emocionalmente do casamento mais do que imaginava. Ou talvez os crimes financeiros parecessem tão mais sérios que os casos empalidecessem em comparação. Com as provas de Frank em mãos, procurei Patricia Goldman novamente. Ela revisou os documentos com interesse crescente. Isso muda tudo, disse ela, dando um tapinha na pasta com as provas de fraude fiscal. Alavancagem. Exatamente o que precisamos. Patrícia explicou que, embora o acordo pré-nupcial fosse de fato sólido, as evidências de atividade criminosa criavam novas possibilidades.
Os tribunais têm uma visão negativa de bens adquiridos por meios ilegais, observou ela. E a Receita Federal está sempre interessada em sonegação fiscal, especialmente nessa escala. Sob a orientação de Patrícia, comecei a documentar tudo meticulosamente. Criei backups digitais seguros de todas as evidências. Gravei conversas quando legalmente possível. Mantive um diário detalhado de incidentes de abuso emocional e controle financeiro. Também comecei a garantir minha independência financeira. Minha chefe, Linda, estava preocupada com meu desempenho decrescente no trabalho e com o estresse visível que eu estava sofrendo. Quando finalmente lhe contei sobre minha situação, ela se tornou uma aliada inesperada. Meu primeiro marido fez coisas parecidas, revelou. Não vou deixar outra mulher passar pelo que eu passei sem apoio. Linda providenciou o diferimento do meu bônus de fim de ano e o depositou em uma nova conta em outro banco. Ela me conectou com seu consultor financeiro pessoal, que me ajudou a estabelecer crédito somente em meu nome. Ela até me ofereceu um lugar temporário para ficar quando chegasse a hora de ir embora. Criei uma rede de apoio fora do círculo social controlado pelos Lambert. Reencontrei antigas amigas da faculdade. Entrei para um grupo de apoio para mulheres em casamentos difíceis, usando apenas meu primeiro nome. Comecei terapia com um conselheiro de minha própria escolha, um que não tinha nenhuma ligação com os Lambert. Cada passo foi dado com extrema cautela. Mantive a aparência de estar tentando salvar meu casamento. Continuei a frequentar os eventos da família Lambert, sorrindo apesar dos comentários mordazes de Vivien. Desempenhei o papel de esposa obediente enquanto secretamente me preparava para minha saída. Quando Jason e Vivien orquestraram a entrega pública dos papéis do divórcio, eu já tinha protocolado relatórios confidenciais no escritório de denúncias do IRS sobre a fraude fiscal, obtido cópias de todos os documentos financeiros relevantes que mostrassem o envolvimento de Jason e estabelecido independência financeira com novas contas, cartões de crédito e um pequeno apartamento alugado em nome de um amigo, construído um caso para um acordo de divórcio mais equitativo, apesar do acordo pré-nupcial, e documentado o padrão de abuso emocional e controle financeiro. O que os Lamberts não conseguiram entender foi que eu nunca quis o dinheiro deles. Eu queria uma parceria genuína com Jason, um relacionamento baseado em amor e respeito. Quando isso se mostrou impossível, busquei apenas o que era justo e a responsabilidade que eles haviam evitado por tanto tempo. Ao deixar Luciel naquela noite, afastando-me da humilhação pública que eles haviam orquestrado, eu não recuava derrotado. Eu avançava para a próxima fase do meu plano cuidadosamente construído. A verdadeira surpresa ainda estava por vir. Na manhã seguinte ao incidente no restaurante, mudei-me para o apartamento que havia alugado secretamente. Troquei meu número de telefone, mantendo o antigo ativo apenas para monitorar as mensagens cada vez mais frenéticas de Jason. Elas evoluíram de raiva: como você ousa nos envergonhar publicamente? Para ameaças, você não vai ganhar nada, para falsa preocupação, estamos preocupados com seu estado mental, e para súplicas eventuais, por favor, me ligue. Precisamos conversar. Instruí Patrícia a cuidar de toda a comunicação com os advogados de Jason. Enquanto isso, os mecanismos que eu havia acionado começaram a funcionar. 3 dias depois de eu assinar os papéis do divórcio, a Receita Federal, IRS, iniciou uma investigação oficial contra a Lambert Industries e a Fundação Lambert, com base nas evidências que eu havia fornecido. O primeiro indício de Jason de que algo estava seriamente errado surgiu quando agentes federais chegaram à sede da Lambert Industries com intimações para registros financeiros. Executivos da empresa foram interrogados. Contas foram congeladas, aguardando investigação. As atividades bancárias da família passaram a ser investigadas. 7 dias depois do restaurante, Vivien ligou para o meu antigo número, deixando uma mensagem de voz que oscilava entre a fúria e o pânico. O que quer que você esteja pensando que está fazendo precisa parar imediatamente, sibilou ela. Você assinou o acordo de divórcio. Não tem o direito de causar problemas para esta família. Se continuar, vamos destruí-la. Guardei a mensagem de voz como mais uma prova de intimidação. Por meio da Patrícia, organizei uma reunião com toda a família Lambert e sua equipe jurídica no escritório do advogado. Cheguei com Patrícia e Frank, além de um contador forense que havia revisado todas as evidências. Os Lamberts esperavam me intimidar para que eu desistisse de quaisquer alegações que eu pudesse fazer. Em vez disso, caíram em uma armadilha cuidadosamente preparada.
Antes de começarmos a discutir os termos do divórcio, Patrícia começou: minha cliente gostaria de abordar algumas preocupações sobre atividades financeiras potencialmente criminosas que ela descobriu. A cor desapareceu do rosto de Thomas Lambert enquanto nosso contador forense apresentava metodicamente evidências de fraude fiscal, lavagem de dinheiro e peculato ao longo de 8 anos. Jason tentou interromper repetidamente, mas seu próprio advogado o silenciou com uma mão em seu braço. A investigação da Receita Federal já está em andamento, continuou Patrícia calmamente. A SEC também foi notificada sobre certas violações de valores mobiliários. No entanto, minha cliente está principalmente preocupada em obter um acordo de divórcio justo, não em um processo criminal. Isso é chantagem, Vivien disparou, sua compostura cuidadosamente mantida cedendo. Isso é negociação, corrigiu Patrícia. A senhora Lambert deseja modificar os termos do acordo pré-nupcial à luz dessas circunstâncias extraordinárias. O que se seguiu foram 6 horas de tensa negociação. Os advogados dos Lamberts conversaram em particular com a família diversas vezes. Vozes se levantaram. Ameaças foram feitas. Mas, no fim das contas, diante da montanha de evidências e da realidade da investigação federal em andamento, eles cederam aos nossos termos. Primeiro, uma divisão justa dos bens conjugais adquiridos durante nosso casamento de 5 anos, independentemente de quem os tivesse. Segundo, a propriedade da propriedade intelectual que ajudei a desenvolver para as campanhas de marketing da Lambert Industries. Terceiro, um acordo de confidencialidade que funcionasse nos dois sentidos, impedindo os Lamberts de me menosprezar, assim como eu não falaria publicamente sobre seus problemas legais. Quarto, um acordo substancial que refletisse minhas contribuições para a carreira de Jason e o crescimento da Lambert Industries durante nosso casamento. À noite, novos papéis foram lavrados e assinados. Os Lambert saíram pálidos e em silêncio. Apenas Jason permaneceu, pedindo para falar comigo a sós. Contra o conselho de Patrícia, concordei com 5 minutos. Por que você está fazendo isso? Perguntou ele, com a voz rouca. É vingança? Dinheiro? É responsabilidade, Jason, respondi. Algo que sua família evitou por muito tempo. Eu nunca quis seu dinheiro. Eu queria um marido que me respeitasse, que me escolhesse em vez da manipulação da mãe dele. Você não poderia ser esse homem. Eu te amava, insistiu ele, com a voz fraca. Não, você amava a ideia de mim, a esposa atraente e talentosa que ficava bem em eventos corporativos, mas que acabava se curvando ao jeito Lambert de fazer as coisas. Quando não consegui me tornar essa pessoa, você escolheu a dinâmica tóxica da sua família em vez do nosso casamento. Ele não teve resposta para isso. Quando se virou para ir embora, acrescentei: dê meus parabéns a Nicole. Espero que ela goste de cozinhar para sua mãe. O processo judicial avançou, mas minha vingança ainda não estava completa. O timing era quase poético. O aniversário de 60 anos de Vivien se aproximava, um evento que ela vinha planejando há meses. Uma celebração suntuosa no salão de baile da cobertura do Peninsula Hotel, com a presença de 200 membros da elite de Chicago, parceiros de negócios, contatos sociais, membros do Conselho de Instituições de Caridade, todas as pessoas de que os Lambert precisavam para manter sua fachada de respeitabilidade. Por meio de uma ex-colega que agora trabalha na empresa de planejamento de eventos responsável pela festa, fiquei sabendo de todos os detalhes da celebração. Eu sabia a lista de convidados, a programação, a disposição dos assentos. Eu sabia que Vivien havia encomendado um vestido personalizado em Paris. Eu sabia que Thomas revelaria um colar de diamantes de 6 dígitos como presente. Na noite da festa, cheguei ao Península, vestido elegantemente, mas discretamente. Eu não havia sido retirado da lista de convidados, nem por descuido, nem porque os Lamberts temiam chamar a atenção para minha ausência. Programei minha entrada para causar o máximo efeito, entrando durante o discurso de autocongratulação de Vivien sobre o legado de Lambert e seu compromisso com a comunidade. Ela hesitou no meio da frase ao me ver, com a taça de champanhe congelando a meio caminho dos lábios. Thomas seguiu seu olhar e quase derrubou a própria bebida. Jason, parado perto dos pais, empalideceu. Caminhei pela multidão, cumprimentando pessoas que conhecia com sorrisos calorosos. Muitos pareciam confusos com a tensão palpável, olhando de mim para a família Lambert com curiosidade.
Aproximei-me de Harold Bennett, presidente do Chicago First Bank e um importante investidor da Lambert Industries, que sempre fora gentil comigo. Harold, que bom te ver, disse eu, abraçando-o calorosamente. Eu estava querendo te ligar. Há algumas questões financeiras relacionadas à Lambert Industries que achei que você deveria saber antes que a história fosse publicada no jornal na semana que vem. Seguiram-se conversas semelhantes com outros 5 importantes parceiros de negócios. Tomei o cuidado de nunca fazer alegações específicas publicamente, apenas sugerir que eles talvez quisessem se distanciar de certos empreendimentos da Lambert, dado o que estava por vir. A beleza da abordagem residia na sutileza. Não violei nenhum acordo de confidencialidade, ao mesmo tempo, consegui criar uma preocupação significativa entre os contatos mais importantes dos Lambert. À medida que os boatos se espalhavam pela festa, notei vários convidados checando discretamente seus celulares, talvez pesquisando no Google sobre Lambert Industries e encontrando as primeiras pequenas notícias sobre uma investigação em andamento sobre irregularidades financeiras. O ápice chegou quando me aproximei de Nicole, que de fato era acompanhante de Jason para aquela noite. Ela parecia desconfortável com um vestido jovem demais para ela, claramente tentando atender às expectativas de Vivien. Nicole, nunca fomos devidamente apresentadas, eu disse, estendendo a mão. Sou Stacy, esposa de Jason, bem, em breve ex-esposa. Ele mencionou que ainda é legalmente casado ou que anda saindo com outras 3 mulheres além de você? A investigação federal descobriu algumas cobranças interessantes de cartão de crédito em hotéis por todo o país. A expressão de Nicole mudou de confusão para choque e raiva em segundos. Ela olhou para Jason, que vinha correndo em nossa direção, e depois de volta para mim. Sem dizer uma palavra, ela se virou e foi direto para o elevador, ignorando os chamados de Jason para esperar. A essa altura, Vivien já havia abandonado o discurso e tentava salvar a noite, movendo-se freneticamente entre convidados importantes com sorrisos fixos e sussurros urgentes. Thomas havia desaparecido completamente, talvez fazendo ligações de emergência para advogados. Dirigi-me ao centro da sala, onde o elaborado bolo de aniversário aguardava para ser servido. Bati uma colher em uma taça de champanhe, chamando a atenção de todos. Gostaria de propor um brinde a Vivien Lambert, anunciei, minha voz ecoando pelo salão de baile repentinamente silencioso. Uma mulher que me ensinou o verdadeiro significado de família. Que me mostrou exatamente que tipo de casamento eu não queria. Que me presenteou com os papéis do divórcio no meu aniversário, em um restaurante público, com o filho dela gravando minha humilhação para o entretenimento deles. Suspiros e murmúrios se espalharam pela multidão. Vivien ficou paralisada, o rosto contorcido de raiva e mortificação. Assinei os papéis imediatamente e fui embora, continuei, porque já havia descoberto a verdade sobre a família Lambert, sobre suas práticas comerciais, sobre os múltiplos casos extraconjugais de Jason, sobre a teia de mentiras que eles teceram durante anos. Ergui meu copo mais alto. Então, obrigada, Vivien, por me libertar da sua família tóxica. Os investigadores federais mandam lembranças. Feliz aniversário. Com isso, coloquei meu champanhe intocado em uma mesa próxima e caminhei calmamente até a saída. Atrás de mim, o caos se instalou. Os convidados começaram a inventar desculpas para ir embora. Vivien desabou em uma cadeira, sua maquiagem impecável manchada de lágrimas. Jason ficou abandonado no centro da sala, sua namorada sumida, a reputação de sua família em frangalhos. Em poucos dias, a história completa foi divulgada na imprensa financeira. As ações da Lambert Industries despencaram. Vários membros do conselho renunciaram. A fundação de caridade foi colocada sob administração externa. Antigos amigos e associados se distanciaram publicamente da família. Jason tentou entrar em contato comigo várias vezes, alternando entre raiva e pedidos de reconciliação. Poderíamos recomeçar, sugeriu sua mensagem final. Saia de Chicago. Vá para um lugar novo. Eu escolho você agora, Stacy. Eu escolho você em vez deles. Tarde demais. Apaguei a mensagem dele sem responder. 6 meses após o incidente da festa de aniversário, minha vida havia se transformado completamente. O divórcio foi finalizado com termos favoráveis a mim, fornecendo capital suficiente para abrir minha própria empresa de marketing boutique, especializada em práticas comerciais éticas. A ironia não me passou despercebida.
Meus primeiros clientes vieram por meio de contatos que testemunharam a queda da família Lambert e ficaram impressionados com minha postura durante o escândalo. Linda, minha ex-chefe, juntou-se a mim como sócia, trazendo sua experiência e relacionamento com clientes para o nosso novo empreendimento. Mudei-me para um apartamento confortável, porém modesto, em Vicker Park, longe da gaiola dourada da nossa casa de arenito marrom em Lincoln Park. O espaço era inteiramente meu, decorado de acordo com o meu gosto, sem medo de críticas ou interferências. Ninguém tinha chaves, exceto eu. Ninguém entrava sem o meu convite explícito. A terapia tornou-se uma parte crucial da minha jornada de cura. A doutora Wilson me ajudou a entender os padrões de abuso emocional que sofri e as maneiras sutis pelas quais minha confiança e independência foram minadas ao longo dos anos. Ela me ajudou a reconhecer que me defender não era vingança, mas sim a restauração da minha dignidade. A cura não é linear, ela me lembrou durante uma sessão particularmente difícil, quando lembranças de momentos mais felizes com Jason surgiram inesperadamente. Você pode perder aspectos do seu casamento e ainda saber que tomou a decisão certa ao terminar. Novas amizades floresceram com pessoas que me valorizavam por mim mesma, não por minha ligação com uma família rica. Reencontrei amigos da faculdade com quem havia perdido contato durante meu casamento. Entrei para um grupo de trilhas e descobri um amor por aventuras ao ar livre que nunca havia explorado antes. Até comecei a namorar novamente, com cautela, mas com otimismo. Os problemas legais da família Lambert continuaram a se desenrolar. Thomas enfrentou acusações criminais por sonegação fiscal e fraude com valores mobiliários. Jason evitou o processo cooperando com as autoridades, mas foi afastado de seu cargo na empresa. Vivien se afastou completamente da vida social depois que vários antigos amigos discutiram publicamente seu comportamento manipulador. Jason tentou a reconciliação várias vezes, flores entregues no meu escritório, e-mails expressando arrependimento e promessas de mudança, até mesmo uma visita constrangedora ao meu apartamento, onde ele ficou parado no saguão até eu concordar em descer por 5 minutos. Sinto sua falta, disse ele, parecendo genuinamente angustiado. Eu estava errado sobre tudo. Mamãe estava errada. Devíamos ter apoiado sua carreira, sua independência. Eu entendo isso agora. Você entenderia se sua família não tivesse enfrentado consequências legais? Perguntei. Você estaria aqui se a reputação deles ainda estivesse intacta? Ele não tinha resposta para isso. Em seu silêncio, encontrei meu desfecho. Adeus, Jason, disse gentilmente. Espero que você encontre a felicidade, mas não será comigo. 3 semanas depois, soube por meio de conhecidos em comum que ele havia se mudado para São Francisco para trabalhar na startup de um amigo da faculdade, um novo começo, longe da sombra do nome Lambert em Chicago. Desejei-lhe tudo de bom em meu coração, enquanto a raiva finalmente começava a se dissipar. O encontro mais inesperado aconteceu 6 meses após a finalização do divórcio. Eu estava fazendo compras em uma feira livre quando literalmente esbarrei em carrinhos com Vivien Lambert. As roupas de grife e a maquiagem impecável haviam desaparecido. Ela parecia mais velha, cansada, vestindo calças simples e um suéter, com os cabelos mostrando raízes grisalhas. Por um momento, simplesmente nos encaramos. Eu esperava raiva, acusações, ameaças. Em vez disso, vi algo que nunca tinha visto nela antes: incerteza. Stacy, disse ela finalmente, sem o tom imperioso de sempre. Vivien, respondi calmamente. Ela pareceu hesitar em decidir o que dizer em seguida. Você parece bem. Obrigada. Estou. Um silêncio desconfortável se instalou entre nós. Ao nosso redor, as pessoas examinavam produtos e pães artesanais, alheias ao momento tenso. Você destruiu nossa família, disse ela finalmente, mas as palavras continham mais desespero do que veneno. Balancei a cabeça. Não, Vivien. Sua família já estava se destruindo muito antes de eu chegar. A desonestidade, a manipulação, a crença de que as regras não se aplicavam a você. Eu simplesmente me recusei a ser mais uma vítima. Ela estremeceu levemente com as minhas palavras. Thomas pode ir para a cadeia. Sinto muito por isso, eu disse, e percebi que era isso mesmo que eu queria dizer. Mas essas escolhas foram dele, não minhas. Vivien olhou para o carrinho de compras meio vazio. Jason se foi.
Ele mal fala comigo agora. Talvez seja o melhor para vocês dois. Ela ergueu os olhos bruscamente. Você nunca o amou, não é? Era tudo por dinheiro, por posição. Mesmo agora, ela não conseguia enxergar a verdade. Eu amava Jason profundamente, corrigi-a, o suficiente para acreditar que poderíamos superar sua interferência, o suficiente para ficar muito mais tempo do que deveria. Nunca foi por dinheiro, Vivien. Foi por respeito, companheirismo e verdade, coisas que sua família nunca entendeu. Sem esperar por sua resposta, acenei um adeus e me afastei, continuando minhas compras. Senti seus olhos em minhas costas, mas não me virei. Aquele capítulo da minha vida estava encerrado. A jornada me ensinou lições que carrego comigo todos os dias. Aprendi que amor sem respeito não é amor de verdade. Aprendi que se defender não é egoísmo, mas sim necessidade. Aprendi que independência financeira não se trata apenas de dinheiro, mas de liberdade de escolha. Mais importante ainda, aprendi que perdoar não significa permitir que pessoas tóxicas voltem à sua vida. Perdoei Jason e a família Lambert, não para o benefício deles, mas para minha própria paz. Perdoar significava liberar a raiva e a amargura que poderiam ter envenenado meu futuro. Hoje, minha vida é autenticamente minha. Meu sucesso é construído com base em meus próprios méritos e trabalho duro. Meus relacionamentos são baseados em respeito mútuo e afeto genuíno. A dor daqueles 5 anos desapareceu, deixando para trás sabedoria e força que eu talvez nunca tivesse descoberto de outra forma. Se você está em um relacionamento em que sua voz é silenciada, onde seu valor é constantemente questionado, onde outra pessoa controla a narrativa da sua vida, saiba disso, você tem o poder de escrever uma nova história. Seu final feliz pode não ser como você imaginou, mas pode ser lindo, autêntico e verdadeiramente seu. Obrigada por ouvir minha história. Se ela ressoou com você de alguma forma, clique em curtir e inscreva-se para ouvir mais histórias de resiliência e transformação. Você já teve que enfrentar alguém que te subestimou? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. Lembre-se, compartilhar nossas histórias ajuda outras pessoas a encontrarem coragem para reescrever as suas. Até a próxima! Sou a Stacy, lembrando que, às vezes, a melhor vingança é simplesmente viver bem, nos seus próprios termos.